o sofrimento que às vezes nós estamos passando, uma dificuldade, um entrave, uma coisa de aflição, muitas vezes, aliás, se não todas as vezes, é resposta de Deus. Como assim? Eu estou passando uma dificuldade, estou com esse problema, estou com aquele problema, e você dizendo que isso é uma resposta de oração? Sim, é uma resposta de oração, porque é nesse problema que Deus vai tratar para te dar alguma coisa que é muito mais importante. Eu e a minha esposa temos um costume de escrever nossos pedidos diante de Deus, agradecer, escrever. E é muito interessante, porque ao longo dos anos, já vão 15, 16 anos que a gente tem esse caderno, a gente vê a constância de Deus e a inconstância minha e da minha esposa. E parece que Deus ordena tudo de uma maneira clara para Ele. Porque para Ele não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Para Ele existe a eternidade. E nós não estamos na eternidade. Se a gente notar, esse texto do juiz iníquo está em meio a vários temas sobre o reino de Deus e sobre a salvação. Um pouco antes, no capítulo 17, não precisa abrir não. Interrogado por fariseu quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus como visível em aparência. Depois, um pouquinho antes, haverá dois numa cama, um será tirado e um será poupado. Depois da parábola do juiz iníquo, você tem a parábola do fariseu e do publicano. Aquele que quer se justificar e aquele que falou: eu sou pecador, e voltou para casa justificado. Os irmãos devem lembrar. E aquele que falou: não, eu sou santo, eu não sou que nem esse pecador, e não voltou justificado para casa. Depois fala da bênção das crianças, que vinde a mim as crianças. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Aí depois tem o jovem rico, a questão do jovem rico, que quer saber como faz para entrar no reino de Deus. Enfim, a principal oração nossa é a de salvação. Essa é a principal oração. Não existe outra oração, não existe outro querer. É lógico, a gente está com aflições, a gente é de carne, de osso, e a gente tem medo das circunstâncias, tem medo da pobreza, tem medo da doença, tem medo da agressão. Temos medo desse mundo, temos medo das situações, é perfeitamente natural. Mas isso tudo é constituído para que a gente reflita sobre a real necessidade que temos diante de Deus. Quando Deus fala sobre o juiz iníquo, o que Ele está falando? De uma pessoa que precisa, de uma viúva, que precisa ser julgada, ter um julgamento entre ela e um adversário. E mesmo assim o juiz também é iníquo. Então ela tem dois problemas: ela tem um adversário e ela tem um juiz iníquo. E quem é esse adversário e quem é esse juiz iníquo? Senão as coisas que estão no mundo, que são do mundo. Quem é que está impedindo essa mulher de receber a sua vitória, a sua salvação? Então tudo que se move no céu, tudo que se move na terra, perceptível aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, que se constituem problemas dos quais a gente ora para se livrar deles, são os problemas que estão lá para nos fazer lembrar de uma só coisa: a minha responsabilidade diante de Deus e da sua salvação. Porque a primeira coisa que Deus está constituindo em você é a salvação. Então a tua primeira oração, antes de pedir qualquer coisa, é: salva a mim e a minha casa. Salva-me, porque eu sou miserável pecador. Esse é o problema. O juiz iníquo somos nós mesmos. Nós é que estamos diante de Deus, diante de um julgamento, impedindo que Deus faça a sua vontade. A salvação é importante. Os nossos pedidos de oração não podem perder o foco, que precisamos da salvação de Deus. Então nós não temos problemas diante de Deus, nós só temos um problema diante de Deus:
que é aquele que se interpõe entre nós e Deus, entre nós e a salvação. Porque Deus diz aqui: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E é esse o problema de hoje. Porque nós estamos orando para resolver problemas de um mundo transitório, e estamos esquecendo da salvação. E aí o que acontece? Não entendemos o propósito de Deus nos problemas que temos, e aí nós perdemos o foco, pedimos coisas, as coisas não acontecem e a gente perde a fé. Não, eu não acredito mais porque eu já cansei de orar, porque eu já cansei de pedir, porque pedimos errado, porque nós sabemos qual a prioridade, porque o nosso coração não se move. E aonde que ele vai se mover? Na oração. Quando você começa a sentar lá no teu cantinho, olhar para você mesmo e falar: meu Deus, eu estou em apuro, em aflição de morte. E aí você vai falando, e vai começando a entender que você é um homem miserável, cego e nu. Aí você descobre: eu tenho um problema diante de Deus. E aí você começa a entender. O coração do homem é que tem que se mover. Vou dar um exemplo. Não lembro do salmo e não é importante agora. É um dos primeiros salmos, 18, 22. Esse é o som do mundo, lamentavelmente. E ele fala, Davi fala: se eu prejudiquei um amigo, que me aconteça isso, que me aconteça aquilo, que me aconteça aquilo outro. Aliás, ele fala assim: se eu prejudiquei um amigo e poupei um inimigo, que me venha isso, que me sobrevenha isso, que me sobrevenha aquilo. Eu te pergunto, é difícil trair um amigo? É difícil prejudicar um amigo? Não, é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso me lembrar de 3 ocasiões em que fiz isso de uma maneira muito fácil, sem perceber, sem me dar conta. No instante eu me vi, eu prejudiquei 3 pessoas, 3 amigos, só o que eu consigo lembrar. Olha, o que é que está diante de mim? Uma solução ou um problema? Quantos não são os nossos pecados diante de Deus? E nós chegamos para Ele: Senhor, me cura, Senhor, me faz isso, Senhor. Lógico que Deus quer curar, lógico que Deus quer resolver teu problema, mas Ele quer que teu coração se mova para lembrar dos pecados que você cometeu, porque não importa o que o mundo fale a respeito dos pecados, os pecados existem. É muito fácil pecar, é muito fácil prejudicar, e quando Deus vem te lembrar através das aflições, porque a lei dele é perfeita, porque a lei dele implica, você faz alguma coisa, você recebe alguma coisa, porque o castigo é certo, e ele nos poupa. Às vezes você não percebe, você faz o pecado não se manifesta, e muitas vezes ele vem depois, e quando ele vem cobrar, aí você lembra que você quer resolver o problema. Mas e o arrependimento? E a mudança? E a transformação do teu coração? Então não é uma questão de chegar, mover o coração de Deus como se Deus precisasse saber alguma coisa. Não, Ele está pronto. Ele só quer olhar para o teu coração e ver: puxa vida, você se arrependeu? Lembre de José, dos seus irmãos. José não tinha nenhum prazer em prejudicar seus irmãos, mas José forjou um roubo, um furto, tacou o irmão na cadeia, ameaçou, e tudo que José queria era ouvir: isso tudo nos sobreveio porque nós fizemos isso contra o nosso irmão, nós matamos o nosso irmão. E José se comove, se retira e chora, e muda a sorte dos seus irmãos. Não há como entrar na presença de Deus se não investigarmos o nosso próprio coração. O meu coração não é um dos melhores. É como se diz, a Bíblia é um espelho. É por isso que as pessoas não olham a Bíblia, porque ninguém gosta de olhar o que está no espelho. Ninguém quer se ver feio no espelho, ninguém quer se ver pecador no espelho, ninguém quer ver. Então nós fugimos da presença de Deus para dizer: bom, eu não sou tão ruim assim, e a gente vai se justificando, se justificando, se justificando. E aí quando Deus traz os problemas, que não são problemas para Deus. Deus não tem problema com saúde, Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com você. Deus não precisa de... lembrem
eu esqueci o que você estava pedindo. O que você estava pedindo mesmo? Você pediu pouco. O que você pediu? Não, Deus não precisa disso. Aliás, ninguém mais do que Deus quer te dar aquilo que você quer. Mas será que você quer a coisa certa? E você está vendo o mal como bem e o bem como mal? Será que o mal que está te sobrevindo sobre a tua vida não é um favor de Deus? Não é para mover o teu coração? Não é para mover você do teu lugar? Eu falo isso, irmãos, não é julgando ninguém, não é condenando ninguém, é investigando meu próprio coração, porque eu também tenho diante de Deus alguns pedidos que não se estão acontecendo. Eu tenho chorado na presença do Senhor, eu tenho buscado na presença do Senhor, mas às vezes o céu é de bronze, o céu não muda. Há algum problema com Deus? Não, não há problema com Deus. Mas se você recalcar o pecado, você não vai ver o bem do Senhor. Irmãos, é uma reflexão sobre a nossa extrema necessidade de escapar das coisas que vão vir. A pregação não consiste simplesmente de fazer você se sentir culpado, ou você se sentir mal, ou você se arrepender dos seus pecados. É um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso. Porque o mundo está se sobrecarregando e nós não podemos ficar sobrecarregados com o mundo. O que Deus vai fazer no mundo? O que Deus faz no meio de nós, no meio da igreja, fará no meio do mundo, é tão somente lembrar o homem da sua condição e mudar e se arrepender. Porque quando a moeda está muito carregada, muito forte, a gente está sendo ali moído mesmo, e parece que não vai sobrar muita coisa da gente, um coração contrito muda o coração de Deus, muda o coração entre aspas, né? Deus não se deixa, não ignora alguém que está com o coração contrito. E tudo que Deus quer fazer nesse momento, na minha vida, na tua vida, é nos constranger, é tocar no nosso coração em busca de arrependimento, de prioridade, de saber o que é importante mesmo para a tua vida. A gente não se dá conta, irmãos. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Temos planos, temos necessidades, mas uma coisa só é importante. O que vai ser quando nós entrarmos na eternidade?